Olá pessoal, bem-vindos. Vamos aprender hoje a equação biquadrada? A equação biquadrada é a equação da forma ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Observa que ela só tem os expoentes pares, 4, 2 e 0. Porque aqui eu posso escrever x elevado a zero. X elevado a zero dá 1. 1 vezes c é c. Esse c é a constante da equação. Essa equação ela é caso particular da equação completa do quarto grau. Qual que é a equação completa do quarto grau? Ax4 mais bx3 mais cx ao quadrado mais dx elevado a 1 mais ex elevado a zero igual a zero. Nesta equação, quando b é igual a zero e d igual a zero, ela fica uma equação daquela forma lá. Esta equação é também chamada equação trinômia, que ela só tem 3 termos, certo? Então veja bem, o número de raízes desta equação, o expoente maior dela é 4. Então o número de raízes dela é 4. Ela tem exatamente 4 raízes. Agora, ela pode ter 4 raízes reais. Essas raízes vão aparecer em 2 pares de raízes simétricas. Por exemplo, menos 2 mais 2, menos 5 mais 5. 2 pares de raízes simétricas. Se ela tiver 4 reais. Ela pode ter 2 raízes reais só. Essas 2 raízes reais vão aparecer em um par de raízes simétricas, mais 2 raízes complexas conjugadas. Por exemplo, 2 menos 3i, 2 mais 3i. Então, se ela tiver 2 raízes reais, as outras 2 são complexas. Ou ela pode ter, então, nenhuma raiz real. Ela pode ter apenas 4 raízes complexas. Mas observa que a quantidade é sempre 4 raízes. 4 reais, nenhuma complexa. 2 reais e 2 complexas. Nenhuma raiz real, 4 raízes complexas. Como resolver essa equação? É feita mudança de variável, mas na prática ela pode ser resolvida sem mudança de variável. Basta tomar a variável como x ao quadrado e não x e aplicar a fórmula de Bhaskara. Vamos aprender? Veja aí. Por exemplo, 1x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aí nós podemos fazer assim, ó. Na prática podemos resolvê-lo de forma mais rápida, menos trabalhosa, assim. Calculo delta, tá? Tá lembrado? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Esse delta deu o quê? Menos 5 ao quadrado é mais 25, menos 4 vezes 4, 16. O delta aqui deu quanto? 9. Certo? Agora nós vamos pegar a fórmula de Bhaskara e vamos fazer assim, ó. Ao invés de pegar x, nós vamos pegar x ao quadrado. Aqui, ó. Na equação de segundo grau, aqui não é x. Aqui é x ao quadrado. Na de segundo grau, aqui é x ao quadrado, aqui é x. A gente não pega x igual a tanto? Então, ao invés de pegar x, pega x ao quadrado. A variável é x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual fórmula de Bhaskara. Oposto de b. O b é menos 5. Então, o oposto de menos 5 mais 5. Mais ou menos, raiz de delta. O delta é 9. Raiz de 9, 3. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. 5 mais 3, 8. Então aqui nós temos 2 raízes, não é? 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, nós vamos ter a raiz 4. E 5 menos 3, 2. Dividido por 2, nós vamos ter a raiz 1. Correto? Agora, veja bem, x ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é igual a 1. Ora, se x ao quadrado é igual a 4, então x é o quê?
mais ou menos raiz de 4, que dá quanto? Mais 2 menos 2, estão aqui duas raízes. E x ao quadrado é igual a 1. Se x ao quadrado é igual a 1, o x é o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 1, que dá quanto? Mais 1 ou menos 1. Estão aí as quatro raízes reais tem essa equação. Conjunto de solução, então, é 2 menos 2, 1 menos 1. Temos aí as quatro raízes da equação. Não é interessante? Então, calcula delta e na fórmula de Bhaskara, ao invés de você escrever x igual ao oposto de b mais ou menos a raiz de delta, você vai escrever x ao quadrado é igual ao oposto de b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Você vai encontrar duas raízes, porque você está resolvendo como se fosse a equação de segundo grau, não é? Duas raízes. Aí x ao quadrado igual a 4, x ao quadrado igual a 1. Aí você vai ter duas raízes mais duas, quatro raízes. Então observa com atenção que essa equação não é equação de segundo grau. Ela é biquadrada, chamada equação trinômia. Os expoentes são 4, 2 e 0. Certo? Expoentes na ordem decrescente. Então o que você faz? Calcula delta e pega x ao quadrado na fórmula de Bhaskara. No final você vai ter quatro raízes. Não é interessante? Porque você deve ter observado que todos os professores te ensinaram a resolver essa equação fazendo uma mudança de variável. Porque de fato, é preciso que isso fique claro, ela não é equação de segundo grau. Certo? É equação de quarto grau. Equação incompleta de quarto grau. Equação trinômia. Mas ela pode ser resolvida na prática como eu acabei de fazer. Não preciso fazer mudança de variável. Tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula, nós vamos aqui resolver mais uma equação. Aqui, ó, essa segunda. Se você já quiser ir fazendo, aí pode ir fazendo. Então é importante você lembrar. A equação biquadrada de expoentes 4, 2 e 0, nessa sequência, ela pode ter quatro raízes reais, ela pode ter duas raízes reais só, e ela pode não ter nenhuma raiz real. Eu vou dar outros exemplos nas próximas aulas em que vão aparecer duas raízes reais só, tá? E vou dar um exemplo também que não vai aparecer nenhuma raiz real. O conjunto solução vai ser vazio em R. Então, pessoal, até a próxima aula e obrigado.